Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez a gente estamos aqui junto para gravar mais uma videoaula, né, do conteúdo desse novo bimestre, né? E a gente vai estar iniciando aqui com a classificação dos prismas, né? O que é um prisma, certo? O prisma, a definição, nós podemos entender que um prisma é um poliedro convexo, certo? Com pelo menos duas faces opostas, paralelas e congruentes. Repetindo, o prisma é um poliedro convexo com pelo menos duas faces opostas, paralelas e congruentes. E aqui nós temos aqui, o desenho não está muito bem, né? Mas dá para entender. Então, todas essas figuras aqui são prismas. Agora, o que é que vai identificar, né? Como é que a gente pode classificar que tipo de prisma? É justamente, nós vamos analisar a base de cada um, certo? Só lembrando aqui, nós temos esse prisma, os prismas, né? Nós temos esse segmento aqui, só alguns elementos, né? A título de informação. Ele vai ser chamado de aresta, certo? Essa lateral aqui vai ser chamada de face, certo? Esses pontos, né? Os pontos nós já conhecemos bem. Isso aqui é chamado de vértice, certo? Os vértices. Só para que a gente se situe melhor aqui, né? Então, nos prismas nós vamos ter vértice, aresta da base, aresta lateral, face lateral, certo? E dentre outros elementos que a gente vai estar vendo com mais calma, a gente vai resolver algumas questões, bastante questões, praticar bastante para que a gente absorva esse conteúdo, né, de forma bem clara, né? Um conteúdo que é bastante cobrado, principalmente na prova do Enem, né? A parte de geometria espacial, todo ano aparecem questões cobrando esse conteúdo, certo? Então aqui, ó, a classificação dos prismas. Nesse primeiro caso aqui, nós vamos ter um prisma triangular. Por que ele vai ser um prisma triangular? Porque a base é um triângulo. Nesse segundo caso, vai ser um prisma hexagonal, porque a base é um hexágono. Esse outro é um prisma triangular, a base é um triângulo. E esse outro é um prisma, que é um cubo, né? É um prisma de base quadrangular, base quadrada. Agora, detalhe. Existem dois tipos, né, de classificação, né? Nós podemos classificar ele se ele é reto ou oblíquo. Quando o prisma ele é reto, ele forma um ângulo de 90 graus, como sólido, certo? Então, esse primeiro caso aqui ele é reto, um prisma reto, certo? De base triangular. Segundo caso, é um prisma reto também, de base hexagonal. Nesse terceiro caso aqui, nós vamos ter um prisma oblíquo, que ele é um pouco inclinado, assim, certo? Então, quando nós tivermos um prisma que ele é um pouco inclinado, ele vai ser chamado de prisma oblíquo. E o outro caso é um prisma reto também, beleza? Então, nós vamos estar estudando sobre prisma. É importante que nós busquemos, né, retomemos, se for necessário, alguns conceitos de geometria plana. Se alguém tem alguma dificuldade, a gente pode estar retomando, né? Porque a gente vai utilizar demais no cálculo da área, do volume, né? A gente precisa saber dominar bem a parte de geometria plana, para que eles peguem aqueles mesmos conceitos da geometria plana e apliquem na geometria espacial, certo? Bora lá então, né? Então agora a gente vai determinar a área lateral e a área total de um prisma. Como é que a gente vai fazer para determinar essa área lateral e a área total? Então, a área lateral e a área total de um prisma. Chamamos de área lateral de um prisma, olha só, a soma das áreas das suas faces laterais. Então, como é que eu determino a área lateral de um prisma? Somando, né, as áreas das suas faces laterais.
Eu observo que tipo de polígono, que tipo de figura é a face lateral e determino a área de cada uma delas, certo? Isso vai ser a área lateral. A área total, a soma da área lateral com as áreas das duas bases. A gente pode definir a área total dessa forma: 2 vezes a área da base mais a área lateral. E aí nós obtemos a área total, certo? E aqui, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho esse prisma de base quadrangular, né, de base aqui quadrada, e eu quero determinar quanto que é a área lateral e a área total também. Primeiro, o que é que a gente precisa saber? A gente vai precisar saber quanto que é a área da base, certo? A área da base. Vou chamar aqui AF, a área da face, tudo bem? A área da face. E a área lateral. E aqui vai ser a nossa área total. Bem simples aqui para a gente responder aqui. Primeiro, a área da base. A base é um quadrado, né? Se é um quadrado de lado 2, então a área dessa base aqui, ó, vai ser 2 ao quadrado, que vai ser 4. Vamos utilizar a unidade de medida sendo centímetro, então seria 4 centímetros quadrados. Bem, então a área da base seria 4 centímetros quadrados. A área de uma face, ó, nós temos aqui essa face. Essa face aqui, ó, que tipo de figura, polígono é essa face aqui? É um retângulo, não é isso? Essa face aqui é um retângulo. Nós temos 4 faces aqui que são iguais. Essa face aqui, ela é igual a essa, que é igual a essa, e que é igual a essa outra aqui da frente também. Bem? Então aqui eu posso determinar a área de dessa face aqui e multiplicar por 4 para me saber toda a área lateral. Certo? Então aqui, ó, a área de uma face. Como aqui é um retângulo, quanto que é a base desse retângulo aqui? Ó? A base do retângulo mede 2. Né? Mede 2 centímetros. Essa base do retângulo é o lado do quadrado. Né? Então a base do retângulo mede 2. A altura dele, 5, né? Então 2 vezes 5, 10 centímetros quadrados. Tá certo? Tá claro? A área lateral. Como eu tenho 4 faces iguais a essa, certo? A nossa área lateral vai ser 4 vezes a área de uma face. Certo? 4 vezes a área de uma face. Então, 4 vezes a área de uma face. Quanto que é a área de uma face? 10 centímetros quadrados. Então, 4 vezes 10, 40 centímetros quadrados seria a nossa área lateral. Certo? E por último, a nossa área total. Como é que se define a área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes a área da base, que é 4, mais a área lateral, que é 40. Então, área total, 2 vezes 4 é 8, mais 40, né? Isso aqui vai dar 48 centímetros quadrados, seria a nossa área total. Tudo bem? Então, a área lateral 40 centímetros quadrados, a área total 48 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, para determinar a área lateral e a área total, você vai observar que tipo de polígono nós vamos ter ali nas faces, certo? Se a base aqui, nós tivéssemos um prisma aqui que a base fosse um triângulo, nós iríamos determinar através da fórmula, né, que é base vezes altura sobre 2. Se tivesse a base fosse um trapézio, seria base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Enfim, nós temos que ficarmos atentos que tipo de base nós temos e as nossas faces laterais. Tudo bem?
Bem, então vamos resolver mais uma questão aqui, certo? Envolvendo aí a área lateral e a área total. Nós temos agora aqui um prisma de base hexagonal, certo? E aí eu quero que a gente determine a área dele, a área da base, a área lateral e a área total. Toda vez que nós tivermos um prisma de base hexagonal, a base dele, certo? Nós vamos ter que recorrer à área do triângulo equilátero. Porque essa base aqui, ó, ela pode ser dividida em seis triângulos equiláteros, certo? 6 triângulos equiláteros. E aí a gente tem que lembrar, vou apagar aqui, a área de um triângulo equilátero, né? A área de um triângulo equilátero vai ser L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, né? Essa aqui é a fórmula para a gente determinar a área de um triângulo equilátero. Lembrando que aqui nós temos 6, certo? Então aqui a área da base aqui, ó, a área da base, nós podemos dizer que vai ser 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Certo? Por que vai ser 6? Porque nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros na base aqui. Certo? Toda vez que for a base de um prisma for um hexágono, certo? Nós vamos recorrer a essa fórmula aqui. Então aqui, ó, a área da base, a área da nossa base aqui, ó, vai ser 6 vezes o L ao lado, né? L ao quadrado, então fica 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Certo? Cuidado para não querer cortar aqui, viu? Esse 4 com esse outro aqui. Não dá certo não, isso. Então, a área da base vai ser igual a 6 vezes 4 ao quadrado, 16, vezes raiz de 3 sobre 4. Certo? Agora sim, né? Eu posso, se você quiser multiplicar 16 vezes 6 e dividir para 4, sem problema nenhum. Mas eu gosto de posso cancelar aqui, ó, para ficar um valor mais baixo. 16 dividido para 4, 4, né? Então a área da base aqui, ó, seria 6 vezes 4, 24. 24 vezes raiz de 3, 24 raiz de 3. Vamos utilizar aqui o centímetro quadrado, certo? Então a nossa base, a área da nossa base seria 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos agora determinar quanto que é a área lateral. Nós temos aqui, ó, quantas faces iguais a essa daqui, certo? Essa face bem aqui, ó, é uma face retangular. É isso? Uma face retangular. Então, ó, nós vamos, como é um hexágono, nós temos 6 faces iguais a essa. Então a área lateral vai ser 6 vezes a área de uma face. Certo? 6 vezes. Quanto que é a área de uma face? Nessa face aqui, ó, nós vamos ter a base dela valendo 4 e a altura 8. Então, 8 não, 20. Certo? Então, 4 vezes 20, 80. Então aqui, ó, a área de uma face seria de 80 centímetros quadrados. Então, 6 vezes 80, né? 6 vezes 80. 6 vezes 80 vai dar 480 centímetros quadrados. Seria a nossa área lateral. Tá bem? A área total, né? Como que é a área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Nós já temos todas essas informações aqui. Nós temos a área da base, né? Temos a área lateral também. Então a área total vai ser, ó, 2 vezes a área da base. Quanto que é a área da base? 24 raiz de 3.
mais a área lateral, que é 480. A área total vai ser igual a 40, 2 vezes 24, né? 48 raiz de 3. Então, 48 raiz de 3 mais 480, certo? Centímetros quadrados seria a nossa área total aqui desse prisma hexagonal. Tudo bem? Então, toda vez que tivermos um prisma de base hexagonal, a gente tem que lembrar aqui, certo? De dividir a base aqui em 6 triângulos equiláteros, certo? E aqui nós recorremos, né? L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A área lateral, né? Nós temos 6 faces iguais aqui. Então nós determinamos a área de uma face, que é 80. Depois multiplicamos por 6, porque as 6 faces aqui vão ser iguais. Então 6 vezes 80, 480 centímetros quadrados. Depois a área total, né? É 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Né? Nós já tínhamos todas essas informações aqui. A área da base nós já tínhamos, a área lateral nós já tínhamos também. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro. Beleza? Então, qualquer dúvida pode mandar mensagem para a gente, WhatsApp, um e-mail, certo? Importante é que todos vocês possam estar compreendendo o conteúdo da melhor forma possível. Viu? Então, abraço e até a próxima oportunidade.